A bioquímica do pão. Você já se perguntou por que usamos leveduras e não bactérias para fazer o pão, já que ambas fazem fermentação? Para responder essa pergunta, antes precisamos entender como o corpo produz energia. Então, para o que serve e como ocorre a fermentação? O nosso corpo necessita de energia para realizar funções vitais. Nesse processo, realizamos a quebra da glicose para gerar energia, em forma de ATP, nossa moeda energética. Durante a glicólise, processo de oxidação que as leveduras e as bactérias utilizam para transformar glicose em energia, um dos principais atuantes é o agente oxidante NAD+, que ao fim precisa ser regenerado para dar continuidade ao ciclo. Aí que a fermentação entra. Ela é o processo que regenera o NAD+, por vias anaeróbicas, e pode ser de duas formas, a láctea e a alcoólica. Nesse vídeo, vamos te mostrar a diferença das duas e qual o impacto no processo de formação do pão. Na fermentação alcoólica, os organismos, que no caso do pão são as leveduras, transformam o piruvato, produto da glicólise, em dióxido de carbono e etanol. Esse processo ocorre através de duas etapas. Na primeira etapa, o piruvato é descarboxilado em uma reação irreversível que utiliza a enzima piruvato descarboxilase, se transformando em acetaldeído e nesse momento é liberado o dióxido de carbono. Na segunda etapa, o acetaldeído sofre a ação da álcool desidrogenase e se transforma em etanol. Mas como esse processo faz o pão crescer? O pão cresce justamente por causa do dióxido de carbono liberado pela piruvato descarboxilase, quando a levedura é misturada ao açúcar fermentável. Mas se a fermentação produz etanol, por que não ficamos bêbados quando comemos o pão? Nós não ficamos bêbados porque o etanol evapora quando o pão é levado ao forno. Agora que já vimos como acontece a fermentação alcoólica, quais são as diferenças da fermentação láctea? Na fermentação láctea, realizada por algumas células do nosso corpo e outros organismos, como as bactérias, transformam o piruvato em lactato, ocorrendo de forma similar à fermentação alcoólica. Com o auxílio da lactato desidrogenase, o piruvato é reduzido em lactato. Agora voltamos à pergunta do início. Por que usamos leveduras e não bactérias para fazer o pão, já que ambas fazem a fermentação? Bom, a resposta é bem simples. No processo de fermentação alcoólica, realizado pelas leveduras, um de seus produtos é o dióxido de carbono. O gás, quando liberado, atua diretamente favorecendo o crescimento do pão, por fazer a massa expandir. Já na fermentação realizada por bactérias, a fermentação láctea, não há formação de dióxido de carbono, tendo como produto apenas o ácido lático. Dessa forma, a bioquímica presente no processo de fabricação do pão depende da fermentação alcoólica.